Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje, nesse webinar em que nós vamos discutir a resolução CVM 175, o novo marco regulatório dos fundos de investimento. Eu quero agradecer a todos os que estão nos assistindo e nos prestigiando. Espero que a gente faça valer o tempo de vocês aqui hoje. Agradecer também aos membros do painel por aceitarem o nosso convite e dedicarem o seu tempo a esse webinar. Vou começar fazendo as apresentações. A gente tem gente de peso aqui hoje, como sempre. Temos o Alexandre Rangel, diretor da CVM, que participou ativamente na elaboração da nova norma. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. É muito bom poder contar com a sua presença, enriquecendo o nosso evento. Obrigado. Temos também o Bruno Novo, diretor da CVM, com larga experiência na estruturação de fundos de investimento. E Da parceiro de CVM longa ainda data do escritório. O que foi? Diretor da CVM ainda não. Diretor da XP, desculpa, gente. A gente chega lá, a gente chega lá. Chega lá. Tá bom, pequena falha aqui. E a gente tem o Geraldo Ferreira, que é advogado e um dos responsáveis pela estruturação de fundos de investimento do BTG Pactual e também é um grande parceiro do escritório. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Edu. Bom, a gente tem um desafio enorme aqui hoje, que é passar pelos principais pontos da resolução 175 em apenas 1h30, né, de webinar, mas nós vamos conseguir. O evento vai ser dividido em 3 partes. Na primeira, o Rangel vai fazer uma breve apresentação dos principais pontos da nova norma. Em seguida, a gente vai abrir para debates sobre temas específicos. Primeiro, nós vamos focar na parte geral da norma, e, em seguida, no anexo 2, dedicado aos FDICs. E, por fim, na parte final, a gente vai abrir para perguntas do público. Bom, dando sequência, eu vou passar a palavra para o Rangel, mas não sem antes parabenizá-lo e a toda a CVM pela adoção da nova norma, que representa uma grande evolução no marco regulatório dos fundos de investimento, trazendo maior flexibilidade, clareza e segurança para o mercado e alinhando as normas brasileiras ao que há de mais moderno no mercado de capitais e nos mercados internacionais. Rangel, é contigo. Eduardo, muito obrigado pelo gentil convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E estendo aqui o seu primeiro registro de agradecimento, né, necessariamente com os verdadeiros motores dessa nova regra, que são os servidores e os membros das áreas técnicas da CVM. Né, o projeto foi muito bem conduzido pela SDM, né, comandada pelo Antônio Berwanger, comandada mais especificamente desse projeto, com uma participação muito relevante também do Cláudio Mais. Tudo isso sem falar naturalmente do protagonismo da SIM, né, Superintendência de Fundos, comandada pelo Daniel Maeda, e também pela área do Bruno Gomes, a SSE, que também teve um reforço de peso da Nathalie. Então, deixo aqui um primeiro reconhecimento de público para todos os membros e todos os servidores da CVM que conseguiram entregar algo realmente muito interessante, muito completo, realmente um verdadeiro novo marco regulatório dos fundos de investimento. Então, sem mais delongas, Eduardo, para já tentar acomodar e, de fato, passarmos o quanto antes para os debates, que eu acho que são os que, de fato, mais vão agregar, eu faço uma primeira ressalva de que essa apresentação ela representa o meu entendimento pessoal sobre os temas aqui tratados e não necessariamente se confundem com o entendimento institucional da autarquia. E a segunda ressalva é de que eu não, ao projetar aqui essa apresentação, eu não tô vendo os demais participantes. Então, quaisquer interrupções, fiquem super à vontade, mas, por favor, podem intervir aqui por áudio falando, porque, do contrário, eu não os verei. Então, avançando para o segundo slide, eu separei essa apresentação com 4 brevíssimos tópicos, né? Primeiro, com informações gerais da indústria, depois os objetivos da nova regra, em terceiro tópico, os principais pontos da regra, e o último, que são os desafios e próximos passos, talvez os mais relevantes. Avançando para o slide seguinte, nas informações gerais da indústria, é importante compartilhar com todos aqui os dados e os números do que a gente tem em termos da indústria de fundos de investimento no Brasil.
né? Temos a quarta maior indústria do mundo, são quase 30 mil fundos de investimento registrados na CVM, 4,4 mil administradores fiduciários e gestores devidamente habilitados na CVM para prestar esse tipo de serviço essencial na indústria. O patrimônio líquido total dos fundos no Brasil ele atingiu a marca de 7,4 trilhões de reais, algo praticamente equivalente ao PIB do Brasil. A gente ainda repara uma forte concentração em títulos públicos do ponto de vista das carteiras dos fundos, ou seja, basicamente 73% do patrimônio líquido dos fundos de investimento no Brasil eles são alocados em títulos públicos, dando a entender, de certa forma, que a gente tem um espaço ali grande ainda para a utilização do mercado de capitais por meio dos fundos de investimento para talvez equalizar um pouco mais essa proporção. 2021 foi um ano muito bom em termos de saldo líquido de captação, a gente teve um acréscimo de 420 bilhões de reais. Em 2022, um ano mais desafiador, em que houve um saldo negativo de 162 bilhões de reais. A divisão dos tipos de fundos mais recentes divulgados pela autorregulação indica esses percentuais de renda fixa com 63%, multimercado com 29%, ações 8% e algumas frações com relação aos demais tipos e categorias de fundos. Em 2022, a gente teve os fundos 555 respondendo por 84% dos fundos e os estruturados, basicamente, FDICs, fundos imobiliários e FIPs respondendo por 16%. Avançando, então, para os objetivos da regra, como anunciado, a gente tem basicamente esses 6 pilares, né? Primeiro, uma redução dos custos de observância. E aí eu vou tomar liberdade, pessoal, para em seguida aqui compartilhar no meu LinkedIn essa apresentação e o que está grifado aí como hiperlink, vocês já são direcionados para os respectivos sites das referências que eu estou usando. Então, acho que facilita um pouco aí a compreensão dos temas. Então, primeiro, além do custo de observância, a gente tem também o atendimento de diversas recomendações e práticas internacionais, principalmente nos fóruns especializados da IOSCO e da OCDE. A gente tem também uma necessidade de adequação da jurisprudência da CVM para as normas aplicáveis. A gente tinha também uma reforma das regras dos FDICs que já estava quase pronta quando da edição da medida provisória que acabou convertida na Lei de Liberdade Econômica. Então, optou-se por aguardar e para consolidar como anexo, no caso, anexo 2 agora da 175, justamente as regras específicas dos FDICs. Como penúltimo tópico, justamente a adaptação de diversos comandos regulatórios aos dispostos na Lei de Liberdade Econômica e, por fim, o Decreto 10.139, de 2019, que trata da consolidação dos atos normativos que vem sendo feito pela CVM de longa data e vai ser até, inclusive, aproveitado no contexto da incorporação de novos anexos à Resolução 175. Avançando para o slide seguinte. Tomei a liberdade aqui de separar 12 tópicos que me parecem os principais pontos trazidos pela 175. Obviamente não são os únicos, mas aqui meramente para apresentação, talvez mais didática da norma, me pareçam os 12 principais tópicos e a gente fica naturalmente à inteira disposição para aprofundar cada um deles, né? Os 6 primeiros estão consolidados aqui nesses slides. Um novo regime de classe de cotas, a limitação de responsabilidade dos cotistas, responsabilidade dos prestadores de serviços, o regime informacional das remunerações, o capital autorizado, né, as chamadas de capital, como a gente se refere, e as demonstrações contábeis também entre classes e fundos, e a gente vai ser uma ótima oportunidade para a gente falar um pouco sobre esses tópicos. Os 6 últimos principais pontos estão justamente nesse slide que segue projetado na sequência, do 7 ao 12, são eles gestão de liquidez, o patrimônio líquido negativo, investimentos no exterior, novos ativos financeiros autorizados, conflitos de interesse e matérias relacionadas aos FDICs em geral. Então, entrando especificamente aqui nas classes, e aí para não assustar ninguém, principalmente o Eduardo, que com toda razão está super atento e diligente no cumprimento do prazo, eu separei um exercício hercúleo, talvez, um slide para cada um desses tópicos e eu vou passar
naturalmente de modo bem acelerado e eficiente, e naturalmente esse slide fica à disposição de todos para posteriores consultas. Eu acho que serve como um bom complemento do índice ou de roteiro para quem tiver maior interesse em se debruçar sobre a norma. O primeiro ponto, então, sobre as classes e subclasses, eu destaco a relevância de algo que precisa ser consolidado, precisa ser introjetado na nossa cultura jurídica, judicial, administrativa e arbitral, que passa pela segregação patrimonial entre as classes. É algo que já existe uma base legal suficientemente sólida prevista no Código Civil, que é o diploma legal competente, aplicável aos fundos de investimento na qualidade de condomínios de natureza especial e devidamente sacramentado, complementado ou regulamentado pela resolução CVM 175, que confirma essa hipótese, essa possibilidade do regulamento estabelecer a emissão de classes diferentes dentro do mesmo fundo, de modo que os respectivos patrimônios das classes não se confundam, não se contaminem dentro dos eventuais ativos e passivos. E aí uma distinção relevante também que eu trago para vocês aqui passa pelo entendimento das classes como um mecanismo de organização dos ativos, né? Sempre que a gente fala de classe, é importante a gente olhar para a carteira, né? É algo, do ponto de vista dos bens e direitos, é algo que, de certa forma, organiza os ativos do fundo, ou especificamente os ativos que pertencem àquela classe propriamente dita. Há, como um reforço da segregação patrimonial entre classes, uma vedação de que o tratamento tributário de uma classe venha a afetar o tratamento tributário de outra classe. A gente optou por uma abordagem, eu diria, principiológica nesse tópico, principalmente em virtude de interações com as autoridades competentes na seara fiscal. Houve aqui uma percepção muito clara de que a legislação aplicável na matéria tributária, ela ainda carece de eventuais discussões e ajustes para que a autoridade competente tenha o conforto necessário para enxergar, de fato, as classes como uma entidade tributária propriamente dita, né? Por enquanto, pela legislação de regência, há uma referência literal ao fundo, de modo que houve ali um fundado receio de que esticar ali a autonomia das classes de forma muito extensiva, que isso de fato poderia gerar alguma repercussão até sistêmica de outras esferas sobre a indústria de fundos. Uma outra ponderação que a gente trouxe foi uma necessidade de uniformidade das categorias das classes em um mesmo fundo, de modo que os fundos só poderão agregar como anexos classes que pertençam à mesma categoria. Então, imaginar nos anexos normativos da 175 fica talvez um pouco mais didático, um pouco mais fácil. Você pode ter, por exemplo, um grande fundo que possa reunir FIFs, né, os fundos de investimentos financeiros regulados pelo anexo normativo 1, e aí dividido em quantas classes forem necessárias para a estruturação daquele produto. Como anexo normativo 2, a gente tem, portanto, os FDICs, e que a gente poderia ter um grande FDIC, por exemplo, um fundo único com diversas classes, desde que todas essas classes pertencessem à categoria dos FDICs regidas pelo anexo 2. Falando das subclasses, rapidamente, a gente tem justamente um arranjo em termos de governança que permite uma organização mais eficiente do passivo, né? E as subclasses são regidas pelos chamados apêndices do regulamento. A gente optou por essa diferenciação de nomenclatura justamente para talvez facilitar, né? Quando a gente fala de classes, a gente se refere aos anexos do regulamento. Quando a gente fala das subclasses, a gente se refere aos apêndices, que basicamente vai, como eu disse, organizar o passivo, vai tratar dos respectivos públicos-alvos distintos, né? E por passivo, sei que já temos aqui uma audiência muito qualificada, mas por passivo leia-se preponderantemente os cotistas, né? Então, a forma de distribuição dessas cotas para os cotistas, os próprios cotistas, eventuais limitações de investidores qualificados, investidores profissionais ou público em geral, respectivas taxas também são permitidas, diferenciações entre as subclasses, portanto, permitindo que cada distribuidor acesse as subclasses de um determinado, na verdade, que acesse aos ativos integrantes da classe de um determinado fundo por meio de uma subclasse específica, que vai ter as regras específicas que vão regulamentar ou que vão reger essa relação comercial
entre distribuidor e participantes do fundo especificamente. Há uma possibilidade de que haja uma diferenciação bem ampla dos direitos econômicos e políticos entre as subclasses. E, bom, já adiantei um pouco, de modo um pouco mais superficial, mas os desafios que a implementação desse novo regime jurídico, legal e regulatório das classes e subclasses vai provocar, notadamente no âmbito judicial, no âmbito tributário e no âmbito das arbitragens também relacionadas aos assuntos de fundos de investimento. Perfeito. O segundo tópico trata da responsabilidade dos cotistas. Há, novamente, a possibilidade expressa no Código Civil de que essa limitação esteja expressamente prevista em regulamento. Isso foi adotado também no plano infralegal por parte do artigo 18 da 175. Então, há essa possibilidade, inclusive, de adaptação do regulamento, independentemente da realização de Assembleia Geral. Os próprios prestadores de serviços essenciais eles podem promover essa alteração independentemente de Assembleia, o que, sem dúvida alguma, parece ser a estratégia mais que virá a ser a mais utilizada na indústria. A gente fez também alguns ajustes com relação à minuta que foi submetida originalmente à audiência pública. O sufixo da responsabilidade limitada ele vai ser justamente indicado expressamente, de modo que houve uma certa, digamos, inversão da opção terminológica que foi submetida inicialmente à audiência pública. A gente trouxe também uma maior liberdade no texto final da 175 para quem acompanha a audiência pública desde o início. Enfim, um ponto que nem todos foram favoráveis internamente, eu me incluo nesse grupo. Houve uma limitação para que fundos exclusivos não pudessem usufruir dessa prerrogativa prevista expressamente no Código Civil, depois da Lei de Liberdade Econômica, de que houvesse a limitação da responsabilidade dos cotistas. Uma espécie de modulação do texto legal e, enfim, depois de diversas discussões, optou-se por eliminar essa restrição que tinha sido sugerida inicialmente, a meu ver, de forma essa eliminação agora, esse texto final, caminha numa direção correta. Há a possibilidade de coexistência também de classes de responsabilidade limitada e ilimitada e estabelece também procedimentos e padrões de conduta que precisam ser observados em caso de patrimônio líquido negativo. E esse assunto do PL negativo ele vai ser abordado um pouco mais à frente, mas ele caminha de mãos dadas e, enfim, muito próximo justamente com a limitação de responsabilidade dos cotistas. Então, há todo um regime jurídico próprio e a gente tentou aqui, observadas as competências até onde a gente pode ir, exercitar no plano infralegal todas as possibilidades aqui para tentar implementar esse regime de insolvência da forma mais eficiente possível. O meu terceiro tópico, destacado como um principal ponto da nova regra, trata da responsabilidade dos prestadores de serviços. A gente trouxe aqui a ausência de solidariedade como regra entre os prestadores de serviço. Houve uma opção aberta, deliberada e proposital de focar nos deveres fiduciários dos participantes de mercado. Houve aqui uma alteração relevante também promovida no texto que foi originalmente submetido à audiência pública. Há uma referência também muito importante, a meu ver, sobre a existência dos conselhos e eventuais comitês consultivos, que a existência dessas estruturas não exime a responsabilidade dos prestadores de serviços. E há, basicamente, apenas de forma excepcional e conforme uma lista exaustiva que consta na norma, matérias que demandam uma atuação conjunta entre administrador fiduciário e gestor, que naturalmente haverá algum tipo de compartilhamento de solidariedade, sempre dentro da lente, sempre da ótica geral e mais ampla de que não há solidariedade presumida e cada participante, cada prestador de serviço responderá na exata medida da sua responsabilidade subjetiva, dentro da sua respectiva esfera de atribuição. O quarto principal tópico que eu separei foi um tema muito discutido nos primeiros eventos dos quais a gente participou, que trata da remuneração dos prestadores de serviços. Como comentários mais amplos e gerais, houve um privilégio de um foco mais amplo no regime informacional, mais transparente, menos opaco. Isso tudo em virtude de determinadas externalidades que foram identificadas no regime anterior
vigente, né? A gente tinha uma consolidação dentro de uma taxa máxima que, sem dúvida alguma, do ponto de vista financeiro, já dava uma resposta adequada para o investidor de qual seria o valor pago para fins de taxas para a remuneração dos principais prestadores de serviços daquele veículo, do fundo de investimento. No entanto, a prática de mercado ela sinalizava que eventuais formas mais agressivas ou menos agressivas de distribuição desse montante de taxas de administração poderiam gerar incentivos ou desincentivos, todos, sem dúvida alguma, bastante legítimos, mas que seriam incentivos e desincentivos que seriam interessantes que fossem dados conhecimento aos investidores, né? São determinadas mecânicas e formas de remuneração dos prestadores de serviços que podem dar uma informação relevante para os investidores, para os distribuidores, para os participantes de mercado em geral, de que forma cada um dos prestadores de serviço se remunera, em qual montante, com qual representatividade daqueles custos totais. Então, a gente preferiu trabalhar em cima de uma abertura mais transparente desse tripé, dividido principalmente entre administração, gestão e distribuição. De forma alguma, buscamos mexer na mecânica do que já era historicamente permitido como o rebate, né? Agora chamados de acordos de remuneração, mas basicamente o que a gente buscou com o novo regime regulatório proposto foi lançar uma luz um pouco mais profunda sobre aqueles acordos de remuneração. Eu vou falar sobre esse tópico especificamente como um dos desafios a ser apurado mais para frente, mas, de todo modo, a gente tem aqui uma maior liberdade dentro das classes restritas, né? Lembrando desse conceito das classes restritas como aquelas classes destinadas especificamente para um público específico, investidores exclusivamente qualificados ou profissionais. E, como eu disse, é uma matéria típica aqui de uma análise de resultado regulatório. É algo a ser constantemente monitorado e acompanhado para a gente entender se esse remédio regulatório que foi proposto, de fato, ele atingiu os objetivos visados inicialmente ou se o comportamento de mercado gerou talvez mais problemas do que soluções. Avançando para o quinto tópico, são as chamadas de capital, que passam a ser incorporadas à regra geral da 175, portanto, aplicável de forma geral e ampla a todos os fundos cujos anexos vão ser acoplados aqui a 175, claro, respeitado e excepcionando aquelas que venham a tratar expressamente de destino diverso. Lembrando que é uma prática já largamente utilizada pela indústria dos fundos imobiliários. A gente tem aqui a figura do gestor com um papel bem mais preponderante, né, com uma competência nos termos do regulamento, das regras que vierem a ser definidas, como esse participante responsável pelo acionamento dos aportes, e uma preocupação última sobre a questão das chamadas de capital para que, no termo de adesão e ciência de risco, os investidores estejam cientes de que há essa mecânica, há esse arranjo regulamentar legítimo, válido e executável, no sentido de que, mediante chamadas de capital feitas pelo gestor, os investidores que venham a subscrever esses boletins de subscrição, eles sejam efetivamente demandados a integralizar as participações e as chamadas de aportes adicionais na medida em que o gestor julgar conveniente e oportuno, sempre naturalmente respeitando os perímetros definidos em regulamento. Sexto tópico também muito relevante para compartilhar com todos, a gente optou por tratar da obrigatoriedade das demonstrações contábeis, inclusive dos fundos, né? Basicamente, em virtude de circunstâncias aqui que hoje existem, né? E aí separei nos 3 últimos tópicos aqui desse slide, né? Do ponto de vista tributário, o fundo é a entidade tributária, né? E aí aqui eu sempre gosto de dizer, não é que havia algum tipo de incerteza sobre a forma como a autoridade competente se manifestaria a respeito. O que há a rigor é uma certeza. A Receita, ela formalmente, não apenas em reuniões, em interações, em conversas, mas também formalmente, expressamente, mandou ofícios para a CVM, reiterando expressamente que a entidade tributária considerada para fins da legislação de regência, né, legitimamente o entendimento da Receita, dentro da esfera de competência dela, será sempre o fundo de investimento e não as classes. Então, pareceu um passo não prudente
né, dentro de uma indústria que funciona bem, que se desenvolve muito bem, e que eventuais esforços legislativos, até onde a gente tem notícias, já estão em curso para promover essa adaptação e dar o conforto necessário para que, de fato, as classes venham a figurar, de fato, como uma entidade tributária, digamos assim, de forma razoavelmente autônoma, ou talvez mais autônoma do que ela já é hoje em dia, né? E também essa opção por exigir as DFs e a auditoria do fundo é basicamente porque existe, expressamente previsto na norma, e natural que assim seja, uma possibilidade de rateio de despesas e contingências comuns entre as classes. Ou seja, haverá sim, ou poderá haver, e em diversas formas, em diversas hipóteses, seria natural que isso acontecesse, a possibilidade de que determinadas despesas, custos e contingências sejam comuns entre diversas classes. Aquilo precisava, de alguma forma, ser capturado numa fotografia de demonstrações contábeis e, naturalmente, devidamente auditado. E, a rigor, apesar de significar, sem dúvida alguma, um custo adicional, essas demonstrações do fundo, a rigor, isso caminha, a meu ver, de forma coerente com um reforço conceitual, um esforço nosso de reforçar realmente a segregação patrimonial entre as classes, né? Como tópico seguinte, falei aqui brevemente sobre a gestão de liquidez, sem me alongar muito, já talvez acelerando para a gente conseguir concluir dentro do nosso prazo. Destaco aqui basicamente uma maior flexibilidade do regulamento para estabelecer regras aplicáveis à gestão de liquidez, né? Previmos expressamente na norma a figura das barreiras de resgate, né, com parâmetros objetivos que precisam estar previstos em regulamento, assegurando um tratamento equitativo entre os investidores, de novo, reforçando um protagonismo do gestor dentro do exercício dessa atividade aqui, né, da utilização desse mecanismo, e também um arranjo do side pocket, que funcionaria como uma alternativa à Assembleia Geral, né, com a cisão daquele patrimônio mais estressado e líquido, naturalmente com a vedação de aumento dos encargos, novamente com uma atribuição e uma competência expressa do gestor para conduzir esse trabalho. No slide seguinte, eu tratei, de novo, de forma bem sucinta, do patrimônio líquido negativo do Instituto da Insolvência, né? A gente estabeleceu ali um procedimento, né, prazos para fins de fechamento de resgates, divulgação da informação, elaboração do plano de resolução do patrimônio líquido negativo, a competência expressa da Assembleia para deliberar sobre o plano, né? A gente buscou também dar voz a um certo protagonismo do gestor, no sentido de que caberá a ele, posteriormente ao cumprimento dos procedimentos previstos na norma, avaliar se todos aqueles requisitos, procedimentos, prazos e condições que constam na norma ainda se justificam, naturalmente de forma fundamentada, né, e assegurado um regime informacional adequado. Vai haver ali uma ponderação por parte do gestor em torno do risco de solvência da classe e se todos aqueles remédios previstos na norma, de fato, ainda se justificam e se eles devem ser mantidos ou não. O instituto escolhido para regulamentar esse patrimônio líquido negativo, do ponto de vista de lei, foi o Instituto da Insolvência Civil, né? Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade muito grande de compreender, aí fiquei razoavelmente confortável de saber que não é um desconforto exclusivamente meu, nem mesmo os maiores civilistas do Brasil conhecem o Instituto ou já viram na prática como ele vai funcionar ou como ele funcionou historicamente, mas, enfim, foi a opção do legislador, foi dentro dessa amplitude que a gente teve a possibilidade de trabalhar no plano infralegal, que é o que nos compete, e, de todo modo, eu acho que a gente trouxe aqui procedimentos e mecanismos que, se bem utilizados, podem sim dar respostas adequadas para que esses desafios jurídicos e práticos de utilização do Instituto sejam superados. O nono tópico que eu trouxe foi basicamente dos investimentos no exterior. A gente aumentou os limites, a gente conferiu maior flexibilidade nas possibilidades de investimentos no exterior. A gente fez também uma modulação de acordo com o respectivo público-alvo, com a ressalva, naturalmente, de que fundos destinados a investidores profissionais não têm esse limite, portanto, até 100% do patrimônio líquido do fundo pode ser investido em ativos no exterior. E também, até mesmo, existem hipóteses, notadamente por meio do investimento em fundos no exterior, em que também fundos que tenham como público-alvo
investidores de varejo, investidores do público em geral, também investam até 100% do seu patrimônio em ativos no exterior. E aí cabe aqui uma breve ressalva e complemento, que eu acho que é do interesse de toda a indústria, né? A gente manteve, ao longo da discussão da audiência pública, uma interlocução muito intensa com a própria Anbima, e há em curso o desenvolvimento de uma ferramenta, de um sistema tecnológico que vai permitir, de fato, a gente dar o passo que a CVM já estava conceitualmente pronta para dar, que é basicamente equiparar ativos no exterior com ativos locais brasileiros. Portanto, deixaria de ser um capítulo próprio, uma seção própria da norma, a gente regular, estabelecer limites, parâmetros ou requisitos específicos nesse sentido, né? E aí essa ferramenta ela se justifica e ela de fato é importante e a gente infelizmente agora não consegue abrir mão dela porque não há uma visibilidade mínima das características principais desses ativos no exterior, né? A gente olhou com muito carinho sugestões apresentadas relacionadas aos códigos ISIN, mas basicamente desmontar essa modulação e essas regras que hoje existem para a viabilização dos investimentos no exterior, tal como foi sugerido na 175, ela traria uma insegurança, até mesmo sistêmica, muito relevante para uma indústria que, volto a dizer, funciona bem, se desenvolve com muito mérito, com muito êxito, de forma muito consistente e segura. Seria trazer para uma indústria que funciona bem riscos talvez desnecessários, na minha opinião. Então, a partir do momento que a gente tiver essa ferramenta concluída pela autorregulação, a gente aí sim vai ter a possibilidade de dar esse passo que, volto a dizer, conceitualmente estávamos, regulatoriamente falando, prontos para abrir mão desses limites, só não o fizemos especificamente por causa dessa ausência de visibilidade de características mínimas desses ativos no exterior. Como 10º tópico, trouxe aqui no slide seguinte os novos ativos financeiros autorizados, notadamente os criptos e os créditos de carbono, de descarbonização e de metano. E aí os itens 11 e 12, pulei aqui da minha apresentação, seriam os temas justamente de conflitos de interesse e regras mais amplas relativas aos FDICs. Então, vou pular esses slides e iria diretamente para esse slide dos desafios e próximos passos, em que eu separei aqui 2 brevíssimos slides sobre temas que me parecem despertar maiores atenções aqui, ou que, enfim, eu vou ficar bastante animado de acompanhar os próximos passos. O primeiro é justamente a evolução de como, na prática, esse novo regime informacional proposto para a remuneração dos prestadores de serviços vai ser implementado. Há aqui claramente dois interesses igualmente legítimos e relevantes. Em primeiro, uma transparência que naturalmente se dá em prol dos investidores. A gente tem uma justificativa muito razoável que explica a razão pela qual é importante para que o público em geral tenha acesso a uma segunda linha das taxas que são cobradas pelo fundo, basicamente para entender como é que se dá essa divisão entre aquele tripé que eu mencionei no slide anterior, de administração, gestão e distribuição máxima. E, por outro lado, também, de forma igualmente legítima, restrições e questões comerciais entre os players de mercado, né, que, basicamente, hoje não precisam divulgar de forma tão aberta assim as respectivas condições, né, comerciais que praticam entre si, e, a partir de agora, isso vai precisar ficar talvez um pouco mais estampado, né, e um pouco mais acessível e claro para o público em geral. Um segundo tópico também que me chama a atenção é também de que forma a aplicação prática desse novo regime jurídico de responsabilidade dos prestadores de serviços vai ser aplicada em casos concretos, né? A gente, então, vai ter um período de formação, de entendimento, não apenas das áreas técnicas, mas também do colegiado da CVM em torno da aplicação em casos concretos desse novo marco, né? A gente passa a não ter mais o regime de solidariedade, a gente passa a ter hipóteses de direcionamento mais efetivo das respectivas atribuições de cada um dos participantes. Aquela posição de supervisão por parte do administrador, ela fica sensivelmente
relativizada e reduzida, né, reconhecendo naturalmente um protagonismo correto, acertado e já merecido de longa data por parte dos gestores. Então, a se acompanhar de que forma a jurisprudência da CVM vai se consolidar nesse sentido. Também a abertura mais ampla e mais irrestrita dos investimentos no exterior, né? Estamos aqui aguardando ansiosamente a conclusão desse sistema, dessas ferramentas. E como último slide aqui dos desafios e próximos passos, eu tratei aqui dos prazos, no slide seguinte, os prazos de abertura da carteira dos FIFs, né? E aí, se a Mayara conseguir avançar para o slide seguinte, eu agradeço. Perfeito. Os prazos de abertura das carteiras dos FIFs, né, que foi um regime regulatório experimental trazido pela 172, a gente está acompanhando na lupa essa autorização que foi dada experimentalmente para acompanhar vantagens e desvantagens. A gente tem também uma revisão informacional, né, mais ampla, em curso dos fundos de investimento, é um projeto normativo em apartado, né, que está em curso, existe essa previsão expressa na nossa agenda regulatória. E, por fim, aprofundamento de outros assuntos relacionados à indústria de fundos, né? A gente tem a revisão geral dos produtos que são abertos ao varejo, os próprios conceitos de investidores de varejo, qualificados e profissionais também é um assunto a ser discutido. Portabilidade de custódia, que se insere dentro de um projeto normativo bem mais amplo do Open Capital Markets, que a gente está tratando aí, uma iniciativa fantástica, muito vocal, que o presidente João Pedro tem falado à exaustão. E também, por fim, esse esforço legislativo que eu comentei há pouco sobre matérias tributárias que precisam, talvez, de alguns ajustes finos para que, de fato, as classes tenham também na esfera tributária esse protagonismo que, a meu ver, já existe na lei, já existe no Código Civil e que a nossa regulamentação reconheceu. Então, como último slide, aqui são os meus contatos. Fico aqui à inteira disposição. Mayara, se puder abrir a apresentação. Eduardo, espero ter cumprido aqui a missão hercúlea de síntese e animado aí para o bate-papo. De fato, ela era hercúlea mesmo, mas você cumpriu com louvor. Achei excelente a apresentação, muito bem escolhidos os tópicos. Eu queria começar essa parte dos debates voltando lá para o primeiro ponto que você colocou na apresentação, que é a possibilidade de criação das classes e subclasses de cotas, né? Ficou claro que as classes elas são uma forma de organização do ativo do fundo, né, da carteira, e as subclasses elas são uma forma de organização do passivo, né, dos cotistas. Ficou claro também que a Receita, ela, por enquanto, vai olhar o fundo como um todo, né? Ela ainda não, a gente vai precisar passar por uma alteração legislativa para que a Receita comece a olhar as classes isoladamente, o que a gente até discutiu que pode abrir brecha aqui para algum tipo de planejamento tributário, no sentido de colocar fundos de curto prazo junto com fundos de longo prazo. Não sei, eu não sei se isso funcionaria, a Receita olharia o todo da carteira para caracterizar como curto ou longo prazo. Mas o que não está totalmente claro para mim ainda é quais as vantagens efetivas de você organizar um fundo com múltiplas classes, ao invés de organizar vários fundos, né? O que a gente tem a ganhar aqui é uma otimização em menor custo com relação a prestadores de serviço, maior flexibilidade de estruturação, menor custo, enfim. Bruno, você consegue comentar um pouco em cima disso? Como é que você enxerga esse ponto? Vamos lá, primeiro agradecer aí a você pelo convite, vocês pela organização, Angel, em geral, é um prazer estar falando com vocês. Do nosso lado aqui, e essa norma ela é hercúlea num todo, né? Ela tentou organizar algo que já era muito antigo, muito usado, e cada um que a leu olha para o foco do que faz, né? Do nosso lado aqui, que a gente foca mais em estruturação, a gente olha a possibilidade de classes de cotas, o que nos ocorre é que a gente tem, para começo de conversa, pegar o universo de FIIs, tá? O Brasil tem quase o triplo do número de fundos imobiliários que os Estados Unidos tem de REITs. Você pega o número do Nareit. Faz sentido?
Não, acho que não. Lá tem 1,5 trilhão de ativos contra algumas centenas de milhões aqui no Brasil, né? 1 trilhão de dólares lá, né? Então, quando a gente abre a possibilidade de classes de cotas, você consegue levar o gestor a aglutinar um pouco mais suas estratégias sem contaminar o fundo com estratégias que têm perfis de rentabilidade e de retorno muito diferentes. Então, dá um exemplo, um fundo focado em lajes corporativas. O que você espera de retorno da parte de renda desse fundo e que você cobra, isso é totalmente diferente do desenvolvimento. Mas é do interesse do gestor que ele possa fazer desenvolvimento de novas lajes. Você agrega TIR para o fundo, que é muito positivo no retorno absoluto do cotista. Mas não necessariamente faz sentido ou é viável economicamente juntar as duas coisas. Ou você acaba restringindo o quanto o gestor pode fazer desse tipo de estratégia no fundo de renda a um percentual muito pequeno, que inviabiliza que de fato faça até que o fundo tenha um tamanho muito grande, né? Ou você de fato penaliza o fundo na hora que você aloca um pedaço grande de um fundo de renda para um desenvolvimento que daqui 3 anos vai ser muito positivo, o fundo que hoje é medido por renda sofre. Então, quando você quebra a possibilidade de classe de renda dentro de uma mesma tese, você permite para o gestor e para quem acompanha aquela tese do gestor ter as funções bem separadinhas, mas mais transparentes, né? Quando você cria um novo fundo, esse fundo fica mais escondido lá, né? O fundo de desenvolvimento de private equity fechadinho está mais escondido. Na hora que você coloca isso como uma classe, dentro de um todo do fundo ali, fica muito positivo, eu acho. E permite que você acesse também classes de tipos de investidor diferentes, adequados para cada tipo de situação, estruturas de alavancagem diferentes para cada tipo de cliente. Imagina, ainda que você possa fazer o desenvolvimento dentro de uma classe de renda junto com todo mundo, se você quiser alavancar aquela classe, aquele ativo para construção, você acaba contaminando todo aquele ativo, né? Todos os cotistas daquele mundo correm aquele risco da alavancagem. E pode não ser o caso, né? Pode não ser interessante do cara. Então, acho que ele permite, tanto do lado ativo quanto do lado do passivo, dar tratamentos mais específicos para cada um. Eu acho que isso é muito positivo. Acho que quando a norma entrar em vigor, a gente vai começar a ver o mercado exercitando sua criatividade de forma muito pungente nesse assunto. É interessante isso mesmo, né? Você acaba tendo uma maior transparência aqui do fundo como um todo, né? Das diferentes classes e estratégias, né? Daquele gestor. Fica bem interessante. Agora, a gente vai ter que ver também a questão das transferências de ativos entre as diversas classes, né? Aquilo que você estava falando, né? Do fundo de desenvolvimento e depois uma estratégia natural de saída seria vender para a classe de desenvolvimento e a classe de ativos estabilizados, né? Aí a transferência de um para o outro, a questão de conflito de interesse do gestor, enfim, isso tudo a gente vai ver na prática como funciona, mas de fato é bem interessante ter a visão do todo, né? Sim. Sim. E tem questão Bacana. de custo também, né? Acho que dá para acreditar que pode dar uma melhorada para os gestores e para os cotistas aí. Isso é bem discutível. A gente tem o Geraldo aqui na parte do fiduciário, até em conversas anteriores ele colocou essa preocupação de repente não ter essa redução esperada, mas eu vou já passar o Geraldo para o próximo ponto aqui, porque senão a gente vai ficar sem tempo para passar por tudo. Fiquei com 5 ganchos para comentar aqui, mas vamos lá. Não, você vai ter essa oportunidade agora. Queria passar para o tópico seguinte, que é a questão da responsabilidade limitada, né? Que tem atraído bastante atenção no mercado, né? Essa possibilidade de você já estabelecer no regulamento a responsabilidade limitada do cotista. E aqui, eu acho que uma primeira ponderação é que se a gente vai para as sociedades, né? A questão da responsabilidade limitada nas sociedades, a gente sabe que ela não é hermética, né? A responsabilidade limitada ela não vai existir, por exemplo, em determinadas questões ou situações trabalhistas, contingências ambientais, contingências ligadas a direito do consumidor. A lei é clara que você pode desconsiderar a pessoa jurídica e ir atrás do patrimônio dos sócios da empresa, né? Como é que será que isso vai funcionar nos fundos, né? Será que a gente vai ter algo mais seguro e, eventualmente, questão de abusos de forma? Então,
eu fiquei pensando numa situação que eu até já cheguei a comentar em outros eventos, em que eu tenho uma ação judicial que eu tenho gostaria de iniciar, mas eu tenho medo da sucumbência. De repente, eu posso passar essa ação judicial para dentro de um FDIC, adotar a responsabilidade limitada, e se eu perder a ação, obviamente o patrimônio do fundo vai a zero, mas como é que fica aí o direito da parte vencedora com relação à sucumbência? Ela vai ficar a ver navios numa situação como essa? Eu sei que o Rangel já colocou a questão do fundo exclusivo não poder adotar a responsabilidade limitada, mas ainda assim eu poderia ter um fundo não exclusivo adotando a responsabilidade limitada numa situação como essa. Mas enfim, queria saber, Geraldo, qual a tua situação, como é que você enxerga essa questão da responsabilidade limitada e da insolvência civil nos fundos? Tá. Bom, primeiro aquele disclaimer básico, né? As opiniões são minhas, não são do BTG. Eventualmente a gente se equivoca e frequentemente a gente muda de ideia, né? Trabalho muito como advogado do administrador, mas também das gestoras externas, a gente acaba discutindo muito assunto de mercado, né? Bom, então vamos lá. Acho que a resposta do a gente encontra, pelo menos da forma mais madura disponível hoje, olhando para as companhias tal como temos hoje, né? Então temos companhias e sociedades, né? Você não vê a desconsideração da personalidade jurídica da mesma forma quando você trata de companhias abertas e pulverizadas no mercado, né? Então, da mesma forma, quando você trata de fundos que estão pulverizados, né, sejam fundos pulverizados em bolsa, sejam fundos pulverizados abertos ou que não estejam em bolsa, acredito, né, que apesar de não haver, digamos, uma trava legislativa ou normativa com relação a esse tipo de distinção, né, o judiciário tende a entender que são situações distintas. No seu exemplo específico, em que você constituiu um bolso para tratar de uma ação judicial com risco de sucumbência alto, eventualmente você não vai ter sucesso junto ao judiciário ao se tentar escapar da sucumbência, né? Tal como você talvez não tivesse criando uma SPE, a responsabilidade limitada ainda existe. O ponto é como que o judiciário trata da desconsideração, da sua desconsideração, né? E talvez, por incrível que pareça, talvez seja esse dos temas que o judiciário está mais habituado a lidar, né? Assim que ele conseguir entender que, apesar de não personificado, o fundo tem, na verdade, a classe tem responsabilidade limitada. Eu acho bem interessante esse ponto. A gente já encontra situações, principalmente em FIPs, mas não só em FIPs, uma certa dificuldade aqui, porque a identidade do cotista de um fundo é guardada, né, por sigilo. Então, muitas vezes você não encontra, não tem informação, até judicialmente, às vezes é difícil você conseguir essa informação, né? Então, abre um pouco de espaço para abusos, né? Mas eu acho que você tem toda a razão que, no final das contas, vai caber ao judiciário aqui delimitar aquilo que é de fato uma operação de mercado de capitais e que, portanto, deveria estar sujeito aí à responsabilidade limitada, daquelas outras situações que são claros abusos ali e que os credores deveriam conseguir se ressarcir junto ao cotista do fundo, não ficando presos aí à proteção da responsabilidade limitada do fundo, né? Mas esse é um ponto bem bacana. Já passando para o ponto seguinte, por favor, fiquem à vontade aí para me interromper se quiserem conversar sobre os temas anteriores, mas eu estou passando aqui para a gente conseguir cobrir tudo, né? Eu queria ouvir opinião primeiro do Bruno, depois a gente pode passar para os outros, sobre essa nova dinâmica adotada pela norma, né, dos prestadores de serviços essenciais, né, o administrador e o gestor. Isso muda, assim, consideravelmente a situação que a gente tem hoje, né? Então, basicamente, você tem o administrador e o gestor criando fundos juntos, né? Antes a gente tinha o administrador criando fundo e contratando o gestor, agora a gente tem os dois criando fundo juntos, os dois elaborando uma versão original do regulamento juntos, né? Cada qual passa a contratar os prestadores de serviço relativos à sua área de atuação, né? Então, antes você tinha o próprio administrador fazendo todas as contratações de prestador de serviço, agora não, você tem
maior protagonismo do gestor na contratação. Você tem maior transparência, como mencionou o Rangel, com relação às taxas, né? Isso passa a ficar claro no regulamento, maior transparência na taxa de administração, o que é taxa do gestor e o que é a taxa de distribuição. Não tem mais essa questão da solidariedade, então cada um é responsável pela sua prática, pelos seus atos, né? E aí, enfim, tem também essa questão do acordo de remuneração, que por si só dá espaço a muito debate, muita discussão, né? Agora, Bruno, como que você enxerga aí essa nova sistemática aí, esse protagonismo do gestor? Cara, acho que é um reconhecimento muito importante da CVM, que já veio na 160, né? A 160 já colocou ali o gestor num papel diferente de ofertante, né? Acho que já vinha casando com a 175, mas é um reconhecimento de algo que a gente falava muito com a CVM nas estruturações de fundo e via Ambima, de que o cérebro do fundo, da estratégia do fundo, né? Era o gestor. E a CVM colocava todo o ônus de todas as decisões, de todas as medidas tomadas pelo fundo no administrador. Que a gente sabia que na prática, embora sejam extremamente diligentes no filtro, na documentação, na due diligence do papel, não é o ator central da tese. Né? Então, a hora que a CVM traz o gestor para o lado, fala assim, olha, amigo, agora você tem a sua responsabilidade aqui, você assina os atos de gestão dos ativos pelo fundo e você vai ser responsabilizado individualmente por isso, esse é um passo muito importante, inclusive na questão anterior da responsabilidade limitada. Quem foi o gestor que comprou esse ativo para dentro de um fundo para tentar fugir de sucumbência? Esse cara vai estar responsável. Esse cara vai ter que se explicar. Não é só o cotista que fez a malandragem, né? Então, assim, acho que dar esse papel tem seu ônus e tem seu bônus, né? Deu mais flexibilidade, acho que vai tornar o processo decisório e de compra e venda de ativos mais rápido, mas colocou um ônus também para todos, que acho que é a grande tônica das novas normas da CVM, né? Os players de mercado são mais responsáveis agora. O mercado é mais desenvolvido, todo mundo é grandinho. Os coordenadores são mais responsáveis na 160, os gestores são mais responsáveis na 175, os administradores também dentro do seu escopo. Então, acho que essa dinâmica foi muito positiva e coloca peso em quem tem que colocar mesmo. Essa não solidariedade para mim é super importante. O Bruno, um outro Interessante. ponto, Opa, perdão, Eduardo, só um vai lá, pequeno parêntese. Esse maior protagonismo do gestor, né, é interessante reparar que isso já é uma estratégia regulatória que já vinha em andamento, né? Assim, vocês vão lembrar lá em 2015, quando foi editada a instrução 558, subiu-se ali, né, propositalmente a régua dos requisitos desse relevantíssimo participante de mercado chamado gestor, né, que tinha um ônus regulatório totalmente incompatível com as respectivas responsabilidades que, na prática, a atividade dele né, enfim, provocava de alguma forma. Então, assim, com a 558 já houve essa, digamos, adequação, esse freio de arrumação, e agora com a 175 você tem toda a razão. Acho que o gestor, a gente novamente, eu acho que adequou a régua, né? Eu tenho visto algumas, digamos, reclamações, e aí naturalmente, né, com todos os vieses esperados, de participantes menores, né, gestores menores, sem exatamente uma estrutura ali muito consolidada, né, super felizes com tudo que o gestor até então podia fazer, e também felizes com o chapéu leve, digamos assim, que regulatoriamente existia sobre a cabeça desses participantes. Agora, o que a gente fez foi basicamente botar um chapéu, a meu ver, de forma bem razoável e fundamentada, compatível com as respectivas relevâncias que esse participante tem, né? Então, acho que, novamente, um ajuste realista, razoável e, a meu ver, adequado para as responsabilidades do gestor. Perfeito, perfeito. O Geraldo quer fazer alguma colocação sobre esse ponto? Isso é muito interessante para a CVM, né, de que você não precisa ter um regime severo de responsabilidade solidária para que você tenha o mecanismo de gatekeepers funcionando, né? E reconhecimento de que, eventualmente, a responsabilidade excessiva ela prejudica o mercado na medida em que ela é difícil de precificar e ela, no final das contas, acaba por diminuir a concorrência.
Aí tem um ponto bastante interessante, na verdade, com relação ao reconhecimento bem mais profundo de que o gestor tem um papel relevante sobre o passivo do fundo, né? Distribuir, né? Ele contrata o distribuidor agora, ele contrata o rating, ele contrata o formador de mercado, né? Ele não é mais o gestor que apenas olha para a carteira. Antes ele podia distribuir naquela hipótese específica. Agora, de fato, assim, o papel ganhou uma proeminência. É interessantíssimo esse ponto, né? Porque ele não só contrata todo esse rol, incluindo aí, no caso dos FDICs, por exemplo, o consultor especializado, né? Passa a ser contratado pelo gestor. E aí entra o que eu achei muito inteligente da norma, que é esse dever de fiscalizar os não regulados, né? Então, de fato, acho que tirou um ônus enorme das costas do administrador e passou esse ônus para as costas do gestor, né? E acho que é como deveria ser mesmo, né? Só poder fazer um último ponto, assim, quase que anedótico. Eu lembro em 2011, 12, eu fazendo um dos primeiros fundos que a gente tentou fazer imobiliários, falando com o administrador, estava o gestor na linha, e o administrador teve a razoável falta de tato de dizer: amigo, o gestor é só mais um prestador de serviço aqui. Olha quão longe viemos nesses 10 anos, né? Cara, agora tem um papel super relevante, isso é super legal e importante ver que foi reconhecido e abarcado na norma. Perfeito, perfeito. Bom, vou passar aqui para o próximo ponto, e que é um ponto que você levantou, né, Bruno, com relação a limite de concentração. Acho que está claro na norma a questão do limite de concentração por emissor. Agora, a parte de limite por modalidade de ativo, a norma, de fato, ela não toca na parte geral mesmo, lá no artigo 45, dos limites por emissão de sociedades de capital fechado, né? E aí acaba entrando, embora os CRIs e CRAs sejam de emissão de companhias abertas, né, as securitizadoras, mas o lastro ali, muitas vezes, é de companhias fechadas, né? Então, eu tomei cuidado de olhar, depois você comentou isso, e não sei muito bem como que a gente enquadraria os CRIs e CRAs e mesmo títulos de companhias fechadas dentro das carteiras dos fundos, porque eu de fato não encontrei um lugar ali, um limite de concentração específico para isso. Né? Esse era o teu ponto, né, Bruno? Até uma pergunta para trocar essa bola com o Rangel, assim, por emissor você tem todas as caixinhas bonitinhas, quando você vai por modalidade, né, você tem um limite ali de 20, 25, 10, 5, você tem um não limite por modalidade para NP, nota comercial, debênture, certificado de depósito de companhia aberta que bateu na trave ali, se fosse certificado recebível de companhia aberta, estava resolvido. E aí eu senti um pouco de falta disso, assim, né, das dívidas de securitização por modalidade, né, e dos títulos de companhia de capital fechado. Mas eu queria só comentar, antes de passar de fato a palavra, eu queria só comentar que tem um ponto aqui que eu achei muito bom, muito importante, que é a possibilidade de aumento dos limites de concentração por formador de mercado. Acho que é um reconhecimento também super importante que a CVM fez para esse segmento, que atua aí quietinho, silencioso há muito tempo e que faz muita diferença no secundário. A gente que trabalha com uma base muito forte de varejo aqui, e todos que estão na linha também, que também façam isso, sabem, faz muita diferença e poder esse a mais, porque o título tem formador de mercado, foi uma vitória grande. Perfeito, Bruno. A gente está, né, como todo novo marco, né, um exemplo aqui que me ocorre, né, e aí a gente tem que olhar com um pouco mais de atenção aqui nessa revisão, né. Vão ter naturalmente aqui algumas inclusões, e aí depois de você falar comigo, eu compartilhei internamente isso com as respectivas áreas, né. A gente lembra de ter discutido, né, enfim, expressamente isso nas reuniões. E aí, relendo aqui, né, o grande ponto é que aquela ressalva, né, aquela tentativa de enquadramento no parágrafo 1º do 39, estamos falando aqui do anexo 1, né, do FIF,
ela não chega lá, entendeu? Assim, ela não, ela traz, enfim, eventualmente ali uma, tal qual o long short, né? Como a gente falou no evento da Ambima, que está anotado, né? E é natural isso. Acho que na 160 a gente também, acho que antes, naturalmente, do início de vigência, a gente fez ali um pente fino para entender o que tinha de fato faltado, né? Assim, um outro ângulo que eu fui também pesquisar, Bruno, depois da sua provocação, foi enfim, a categorização, né, dos títulos de securitização dentro do conceito lá em cima, na norma geral de direitos creditórios, né? Mas, de novo, isso não respondeu a sua pergunta, ela continua pertinente, mas, via de regra, quando a gente não acha, né, diretamente a referência, porque talvez ela esteja dentro de alguma outra. Foi esse o exercício que eu fiz e também não achamos. Mas, enfim, vamos manter a conversa aqui em andamento e eventuais ajustes são sempre naturalmente muito bem-vindos. E a questão dos formadores de mercado, eu acho que né, um reconhecimento do que a indústria já faz. Eu sempre me recordo da decisão de inclusão lá na 472 do formador de mercado, né? E eu genuinamente, é claro que as coisas geralmente não têm só um motivo, mas a verdadeira explosão aqui de mercado secundário, de pulverização e de democratização do produto fundo imobiliário, eu acho que ele teve alguma parcela de contribuição também desse novo mecanismo regulatório que lá atrás a gente trouxe para os imobiliários e, naturalmente, em conjunto com diversas outras circunstâncias, colaborou com a disseminação do produto imobiliário como um todo, né? Mas acho que são essas minhas ponderações, Bruno. Sou comprador de outros ajustes ali ou de outras provocações como essa, tá? É um trabalho em curso e a gente se beneficia demais aí das ponderações de vocês. Eu acho que vale, assim, até para elogiar também onde tem que elogiar, assim, cara. Diferente de quando eu comecei a trabalhar para agora, uma coisa que eu tenho certeza é que a CVM está muito mais flexível em reconhecer as coisas que tem que ajustar e ajustar. Então, assim, eu fico muito tranquilo, assim, muito feliz de poder comentar isso com vocês, saber que, cara, daqui a pouco vai sair uma 163, como saiu para 160, fazendo os ajustes. É muito difícil fazer uma norma desse tamanho. Assim, Não, e aí... primeiro impossível. Aproveitando, assim, o último ponto desse tema, Bruno, assim, é isso que o Cláudio comentou um pouco, de forma bem didática, eu acho, lá no evento da Ambima, mas, assim, tem decisões que foram muito discutidas, né, assim, políticas regulatórias mesmo, né, assim, o que fazer, por que fazer, e a decisão foi largamente, né, avaliada internamente e foi tomada a decisão, né, muitas vezes eu mesmo como sendo posição vencida. E a norma é essa, né? Vamos em frente, né? Realmente, assuntos como esse, em que claramente ficou faltando talvez um fechamento de uma referência cruzada ou de um termo definido ali que englobe essa possibilidade dentro desses limites, naturalmente algo que a gente não só pode, como deve fazer, né? Que é uma situação um pouco diferente de reabertura de discussões que realmente aí não é producente. Boa. Pessoal, vou tocar aqui no último ponto da parte geral, para a gente passar já para a parte dos FDICs. E esse ponto é com relação à cronologia de entrada em vigor da norma e as dificuldades de adaptação, até aproveitando a participação do Geraldo aqui, queria entender como é que você enxerga esse cronograma que a CVM colocou. Ele me parece ok. Eu só queria ponderar o seguinte, né? O que a gente tem na norma, né? Ela entra em vigor em 3 de abril. Os fundos existentes, eles têm até dezembro de 2024 para se adaptar, exceto os FDICs, que têm até dezembro, fim de dezembro deste ano de 2023, para se adaptar à norma.
E aí você tem algumas outras peculiaridades. Você tem a entrada em vigor da disposição sobre taxa máxima de distribuição, que é outubro de 2023. Não ficou muito claro para mim por que a CVM se apegou nessa questão da taxa de distribuição para colocar outubro de 2023 para essa adaptação. E a questão da possibilidade de ter novas classes e subclasses de cotas, que ficou para abril de 2024. Né? Então, é essa a cronologia que a gente tem. De fato, as adaptações são profundas, porque a norma ela vai no cerne, né, de diversas questões, ela muda muito o arcabouço regulatório, então você tem que fazer diversas adaptações dos fundos existentes. E a norma deixa claro quais são os pontos que não vão exigir Assembleia Geral. Né? Basicamente, são a taxa de administração, gestão e distribuição, isso você pode alterar sem Assembleia Geral, procedimentos de voto eletrônico e a questão da responsabilidade limitada. Esses são os únicos 3 pontos que você pode alterar sem Assembleia Geral. Então, eu estou imaginando aqui que para se adaptar plenamente à nova norma, você vai precisar, no mínimo, de uma assembleia até o fim desse ano para os FDICs, e depois aqueles FDICs que desejem se estruturar por meio de classes e subclasses, você vai precisar de uma nova assembleia, porque aí já vai ter entrado em vigor a partir de 2024 a questão das classes e subclasses. Né? É bastante tempo, mas vai ser um trabalho hercúleo novamente aí do mercado, né, Geraldo? O que você está enxergando aí? Vocês já começaram a se mexer e imaginar como que vocês vão dar conta de todos os fundos e tudo? Sim, definitivamente. Assim, temos diversos pontos já mapeados e sabemos que vai ser um grande desafio de fato. 2024, dezembro, parece longe, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente vai começar a fazer os fundos, a gente vai aprender muito sobre a regra, novos pontos vão aparecer. Né? Então tem bastante, assim, muita coisa para se fazer, né? Especialmente para aquelas casas que têm fundos aos milhares, né? Literalmente. Com relação aos FDICs, especificamente, me preocupa o prazo, que o prazo seja eventualmente curto, porque não só trata apenas de novas possibilidades, né? Especificamente nos FDICs, a gente tem novas restrições também. E o rearranjo das responsabilidades, eventualmente, encontra dificuldades. Você pode imaginar discussões de estruturação de fundos que terão que ser reabertas, né? Terão que ser realinhadas, para se redistribuir algumas das responsabilidades ali. Isso vai demandar um trabalho muito grande de mapear todas as estruturas que estão sujeitas a esse tipo de coisa, né? Vai depender de proatividade dos gestores, dos administradores e de outros players. E, eventualmente, tem estruturas que vão ter que ser, de fato, adaptadas em alguma medida que pode não ser trivial. Por isso, dezembro de 2023 para os FDICs é, de fato, bastante estreito, eu acredito. Ainda, imagine, já estamos... Bom, daqui a pouco já acabou janeiro, ainda temos alguma alteração de regra que vem para sanear alguns pontos. Na medida que você faça, inevitavelmente dúvidas aparecem, inevitavelmente pontos de controvérsia e eventuais novos esclarecimentos pela CVM. Isso imaginando que não seja tão diferente do que o PS555, por exemplo, né? Ofícios circulares saindo, esclarecendo pontos. Sim, então, não tem folga aqui, não tem espaço sobrando. Eu estava pensando nisso, você mencionou que de pontos que não são triviais, né? O primeiro que me vem à mente é essa questão do gestor passar a contratar o consultor especializado. Você tem diversos fundos com a FDICs, com a figura do consultor especializado, né? E aí você cai primeiro numa contratação direta do gestor, né? O gestor é que vai contratar o consultor especializado. E aí tem a questão da diligência, porque o gestor ele é responsável pelo consultor, né? Por fiscalizar o consultor, que é uma entidade não regulada, né? E passar contratualmente diversas responsabilidades para o consultor e depois fiscalizar, né? Isso não me parece nada trivial para ser feito ao longo desse ano, né? Assim como diversos outros pontos. A restrição de que o custodiante seja parte relacionada do gestor, por exemplo, acho que diversas casas vão enfrentar dificuldade nesse ponto. A obrigação do gestor de verificar o lastro, ainda que ele possa subcontratar, mas isso
Assim, tem estruturas que rodam bem já há alguns anos, né? Foram discutidas intensamente naquele momento de estruturação, que às vezes já tem 3, 4 anos, né? Vai precisar mexer ali de novo e fazer um estudo. Né? Tem muita estrutura que você não tem como mexer sem reestudar a estrutura. Verdade, verdade. Bom, com todos os desafios, né, Geraldo, assim, me permite, Eduardo, um pequeno complemento, né? A própria indústria de FDIC, ela sofreu, né, no passado bastante aí, especificamente estruturas perfeitamente regulares e legítimas do ponto de vista, né, de estruturas e de relacionamentos entre participantes do produto, do veículo em si, né, deram margem a diversas situações que posteriormente se convencionou que não eram exatamente as mais apropriadas, que exporiam o mercado a um risco desnecessário. Aí, né, enfim, veio uma limitação, uma segregação lá atrás, em resposta àqueles escândalos dos FDICs de algumas instituições financeiras que quebraram, segregando ali, enfim, originar para distribuir, etc. E isso foi sendo flexibilizado. Eu acho que olhando com essa perspectiva, digamos, mais ampla, né, histórica, eu ainda assim consigo ver um movimento de flexibilização. De forma alguma diminuo, né, essas, digamos, novas exigências, né, ou novas regras aqui aplicáveis, e aí a questão especificamente do custodiante, quando você fala de grandes instituições, de grandes conglomerados, que por N razões né, e parecem fazer um ótimo trabalho, né? Então a questão não é um risco exatamente da atividade fim. O risco de grandes conglomerados é basicamente se ele delegar isso para fora de casa, ele vai estar abrindo uma informação muito sensível, muito importante para ele, né? Naturalmente, um grande banco não contratará um outro banco para fazer aí esse tipo de serviço, né? Enfim, você vai estar, de certa forma, abrindo a gente tem falado também sobre isso, né? Assim, aí o grande dilema, né? A pergunta todos nós concordamos com a premissa de que é uma conversa em andamento, assim, se todos nós concordamos com a premissa de que é saudável e mitiga os riscos, né, de danificação do próprio sistema, né, da própria indústria, a possibilidade de que eventuais vistas grossas venham a acontecer por parte desse relevante participante de mercado, né, falando especificamente do custodiante. Claro, aí você exigindo uma segregação do grupo, você vai ter diversos outros dilemas, né? Então, uma discussão bem saudável enfim, se estamos todos de acordo. E aí, conversando com os grandes participantes, em tese, a princípio, todos, né, conceitualmente estavam de acordo, cientes de que isso vira do avesso, né, a forma como eles atualmente estruturam e montam os respectivos produtos, né, inclusive com relação a preocupações de custos, né, que obviamente não serão custos suportados por eles, isso vai ser, né, não sejamos ingênuos, repassado adiante dentro de um custo mais amplo da estrutura como um todo. Pessoal, deixa só, eu queria pegar, aproveitando que a gente está com pouco tempo aqui, eu queria só não deixar de passar por 2 pontos que eu considero muito importantes aqui do FDIC. Desculpa mudar assim de assunto, mas tem 2 pontos que eu não queria deixar de abordar nessa apresentação, nesse webinar. Um é a questão do FDIC para varejo, que eu queria colocar aqui para vocês, e o outro é a questão da entidade registradora nos FDICs, já passando aqui para o anexo 2 dos FDICs, né? E aí vai ser muito importante ter a tua posição aqui, Rangel, mas entrando primeiro no FDIC de varejo, né? A norma ela impõe exigências bem específicas ali, né? Então, só cota sênior, precisa ter um cronograma específico de amortização das cotas. Se for classe aberta, não pode ter prazo de resgate superior a 180 dias. Não pode ter créditos não performados para a classe específica que vai para varejo. Não pode investir em direitos creditórios originados ou cedidos pelos prestadores de serviço do fundo. E tem que ser objeto de classificação de risco. São esses os requisitos para ir para varejo, mas cumpridos esses requisitos,
a gente passa a ter um novo universo gigantesco aí para os FDICs, né? Bruno, você acha que dá para esperar aí um aumento relevante nesse mercado, no público investidor, com esses requisitos que eu mencionei agora? Acho que vai ser um processo. Eu particularmente, apesar de não trabalhar aqui diretamente com estruturação de FDIC, eu acho que o FDIC, principalmente multicedente, multisacado, é uma ferramenta poderosíssima de aproximar o mercado de capitais ao financiamento da micro e pequena empresa, né? No fundo, a gente chama de ser nome bonito, é igual uma factoring, né? Você vai descontar faturamento de múltiplos cedentes contra múltiplos sacados para financiar justamente o pequeno e médio produtor que ou não tem acesso a banco, ou tem um acesso restrito a banco, ou quer taxas melhores do que do banco, né? E acho que fez muito sentido trazer isso para o varejo, na medida em que você tem todo um esforço regulatório e legal de permitir que as pessoas físicas financiem microcréditos ali, né? Você tem o peer-to-peer ali, as estruturas de crowdfunding que a CVM tratou nas regulamentações mais recentes, os contratos de investimento coletivo para financiamento direto. Então, assim, a minha expectativa é que sim, isso caminhe, em que pese, como o Rangel falou, você ainda carregue um grande ranço de FDICs que atuaram mal, não só de grandes instituições financeiras, mas que quebraram, mas de gestores que atuaram de forma fraudulenta. Acho muito importante que a posição do presidente da CVM de, olha, a gente não vai fraudador, você não regula, você pune, né? Tudo aquilo que aconteceu para dar nome aos bois com o Silverado, com o Lego, com o Banco Santos, gerou na época uma piora sensível da regulamentação de FDICs. O 356 mudou muito naquela época, inviabilizando algumas operações totalmente legítimas, né? Acabou com o commingling, não podia mais, tinha que fazer estruturas malucas para poder lidar com aquilo. A CVM voltou atrás depois, quando já tinha assentado ali, tinha melhorado alguns controles. E eu acho que agora esse é um passo importante para dar mais espaço de reaproximação de novo desse mercado da pessoa física, né? É uma estrutura importante. Eu acho que abre uma oportunidade para um crescimento gigantesco do mercado. Essa minha opinião. Acho que a gente chegou num momento de maturidade do mercado. Concordo com você, e a gente vivenciou de perto esses casos ruins, né, que trouxeram algum trauma para o mercado. Mas se você olhar o mercado como um todo, ele é muito maior do que isso, né? E vai ser ainda maior, né? Então, esses casos de fraude, eles acabam ficando pequenos dentro do todo, né? E eu acho que essa possibilidade, eu vejo uma vantagem gigante para os estruturadores e gestores poderem acessar esse mercado do varejo. Acho que o varejo vai se beneficiar muito. E queria colocar um outro ponto, que ao exigir o rating apenas para classes que vão para varejo, a CVM dá liberdade também para que, de um outro lado, os estruturadores estruturem fundos para profissionais e qualificados sem ter essa obrigação de ter o rating, pelo que eu entendi da norma, rating agora só para varejo, é obrigatório. E a gente ficava naquela ginástica, né, com fundos muito complexos, FDICs complexos, né, de ativos complexos, e tendo que tirar o rating, porque era uma exigência da norma, né? Você tinha que ir lá pelo artigo 23A da 356, se não fosse para um único cotista ou vinculado por interesse único social, você tinha que ir para o rating, né? Então você ficava naquele exercício de tirar rating de fundos que não fazia sentido nenhum ter o rating. E felizmente eu acho que a gente aboliu isso nessa nova norma, né? Então eu vejo ganhos dos dois lados aí. Geraldo, quer colocar aqui? Eu queria comentar que acho que existe apetite enorme do varejo por uma estrutura de cota sênior, né, que ele tem a previsibilidade da cota sênior enquanto o fundo tem saúde, né, que é o cenário normal de temperatura e pressão. Hoje ele não encontra essa previsibilidade em nenhum outro produto que não seja algo marcado na curva, né, de renda fixa. E ainda podendo ser um fundo aberto, né? Então, assim, o apetite existe. Na medida que existe apetite, você tem funding, né? O que gera uma oportunidade para o mercado como um todo. Isso eu acho muito interessante. Ainda que haja algumas restrições, sim, né, para a classe, subclasse agora sênior destinado ao varejo,
é sim uma ferramenta ampla, poderosa, que foi dada pela CVM com essa operação. E compartilhando com vocês um pouco da cozinha, a percepção que ficou no final do dia, né, não foi uma conversa trivial internamente. A gente precisou lembrar e relembrar, né, talvez para mitigar um pouco todos os efeitos danosos desses traumas, né, que em termos históricos não tão há não tanto tempo, né, machucaram tanto uma indústria. A gente lembrou que o Conselho Monetário Nacional, desde 2018, abriu essa possibilidade para que a CVM regulamentasse e abrisse para o varejo os FDICs. Então, assim, caramba, a gente está 4, 5 anos atrasados, entendeu? Assim, órgãos ali, instâncias, claro, cada um dentro da sua competência, da sua atribuição, mas que tem esse olhar mais sistêmico, já viam como um produto naturalmente vantajoso para o varejo. E aí, claro, aí a discussão que a gente tentou enfrentar é quais são essas salvaguardas que, por um lado, não inviabilizem o produto, mas, por outro, também que protejam o investidor de varejo, que não tem a mesma capacidade ali de tempo, de energia, de dinheiro, ou de conhecimento, ou de interesse que seja mesmo, em se aprofundar, em negociar estrutura, negociar condições, prazos, taxas, etc. É. Pessoal, queria entrar num último ponto, porque estou sendo pressionado aqui pela Mayara e pelo pessoal, a gente já vai precisar terminar, mas eu não queria deixar de discutir a questão da entidade registradora, né? E até o Daniel Lemos, se estiver nos ouvindo aí, da Singulari, deve estar aplaudindo eu ter colocado esse ponto, porque tem a questão da obrigatoriedade da registradora. Eu lembro que o Bruno Gomes colocou, olha, nós vamos precisar de entidades registradoras para todos os tipos de direitos creditórios lá para frente. Então, o que ele esperava na época, e acho que isso permanece, é que surjam entidades registradoras especializadas em cada tipo de ativo. Então, legal claims, né, ações judiciais, precatórios. Pelo que eu entendi, isso tudo vai ter que passar em algum momento por entidades registradoras, mas a norma abre aqui dizendo também que se você não contrata a entidade registradora, você mantém o custodiante, e aí o custodiante vai fazer essa análise. Até me questiono o quanto que um custodiante, hoje em dia, consegue acompanhar ativos tão exóticos como, hoje em dia nem são tão exóticos, né, mas como NPLs, ações judiciais e coisas do gênero, né? Geraldo, como do lado do fiduciário, como você está vendo essa questão da entidade registradora? E depois, se a gente puder só, Angel, você finalizar com a visão da CVM aí do que você vê dessa entidade registradora? Tá. Bom, a custódia no FDIC acabou, digamos, dividida em 3, né? É a custódia que você consegue realizar com a ajuda da entidade registradora, que não é bem custódia na dicção da regra. A custódia que fica em termos mais tradicionais, que nos acostumamos ao longo dos anos, né, de direitos creditórios, e o custodiante, que vem numa posição destacada ali nos incisos da regra, de valores imobiliários, né? Então, para esse direito creditório, que é um valor imobiliário, a princípio, rendimentos ainda a serem consolidados, né, mas não se precisaria da entidade registradora por N questões, dentre elas, frequentemente, mas não apenas, né, esses valores imobiliários estão admitidos à negociação em mercado organizado. E é interessante lembrar, né, que a regra das registradoras do CMN faz referências à regra que regula o mercado organizado pela CVM, né? Tanto registradoras quanto mercado organizado na lei estão na lei 12.810, né? E regulado pela CVM na 135, né? E você descobre que, na verdade, determinados mercados organizados cumprem também a finalidade prevista na 135 de realizar o registro de operações realizadas. Então, é o seguinte, não são apenas as novas registradoras de direitos creditórios específicos, né? A gente tem as velhas conhecidas do mercado, né? Quando você tem um direito creditório, que é uma cota, onde está essa cota? Está CETIPado, né? A CETIP compra professor de registrador? Debênture, né? E aí você ainda tem outros tipos, né? Você pode falar, por exemplo, do CPR, que é um ativo que deve estar registrado, na verdade, pela própria lei da CPR. Isso, no final das contas, é engraçado, linka com o que o Rangel colocou agora da resolução
2907, né, do CMN, que lá atrás criou a possibilidade dos FDICs, quando os fundos ainda eram competência do Bacen, né, anterior à mudança da 6385, que deu à CVM a competência para regular os fundos. E quando você traz esse mecanismo de que, olha, os direitos creditórios agora têm que estar em registradora, né, e sendo a competência da CVM para as, entre aspas, registradoras de valores imobiliários, né, os mercados organizados, né, a CVM, de alguma forma, devolve o problema para o Bacen, que trata das registradoras que não são de valores imobiliários. Então, tem uma circularidade interessante. Com relação ao cenário que você colocou, que hoje parece talvez um pouco distante, almejamos esse cenário, né, em que você tenha registradores especializados em cada ativo, com cada tipo de ativo, com a interoperabilidade funcionando bem, funcionando de forma azeitada, seria excelente. Hoje, acredito que não serve para todos os ativos, né? E nisso, enfim, temos alguma preocupação. E aí vale atacar, assim, para que precisamos das registradoras, né? Não porque, digo, não sirvam, mas vamos recuperar por quê? Evitar a duplicação, né? Ter certeza da existência do crédito. A registradora, ela não é necessariamente um depósito, né? Ela não faz necessariamente a função de depósito centralizado. Para aqueles ativos que você tem escrituração, ou eventualmente até escrituração controlada de uma forma regulada. Faz sentido você cercar-se de precauções adicionais para que não haja dupla sessão? Isso não é um problema para ativos escriturais, por exemplo. Então, acho que assim, ainda tem muita coisa para ser peneirada nisso e espero que a CVM encontre formatos que atendam assim, situações que eventualmente não vão fazer sentido se a gente simplesmente demandar registradoras POM, né? Enfim, se não se atentar a certas particularidades. E daí é um exercício super difícil, na verdade, Edu, porque exige muita abstração para você chegar numa solução que seja assim. Então, parece complexo até até a hora que a coisa assim vai se simplificando, digamos, porque a complexidade foi revelada. Hoje, assim, estamos escalando a montanha. Tem muita coisa a ser discutida e, eventualmente, vista ao longo dos anos, talvez, né? Ou enfim, para que o mercado se acomode em torno, né? Acho que em termos sucintos era isso. Acho que só esse tema dá mais que um webinar. Dá um webinar. O Rangel quer colocar uma palavra final? Temos aí um minutinho só para a gente ter a tua visão. Perfeito. As questões de estrutura dos FDICs, elas são realmente muito tormentosas. Os objetivos centrais aqui, inicialmente propostos na audiência pública, não se materializaram. Houve como uma ponderação mais ampla, obviamente, um esvaziamento da figura do custodiante como um todo. Houve, por um lado, uma tentativa de prestígio das entidades registradoras, mais enxutas, mais baratas em tese, potencialmente mais eficientes, e uma composição mínima ali, dadas as restrições orçamentárias, inclusive, eu diria, do regulador, e aí uma das propostas que a gente teve que responder foi justamente, poxa, mas as registradoras podiam ser uma entidade regulada pela CVM, né? O que demandaria uma alteração na 6385, o que também demandaria um orçamento para o app específico para a gente agregar, mas essa entidade regulada por nós. Então, de forma prudente, né, convencionou-se usar, de certa forma, o que é feito em diversas outras configurações jurídicas que a gente usa, a necessidade justamente dessa habilitação no Banco Central, né, como justamente a entidade registradora. Agora, sim, realmente é só registrar aqui como palavra final, Eduardo, nesse assunto específico, um lamento, né, pela uma circunstância prática de mercado em que realmente esse mercado não floresceu da forma como inicialmente se vislumbrou, né? Seria incrível que essa fotografia agora, na edição da norma, tivesse dado para a gente um conforto de que existiriam, por N razões, participantes específicos, vários deles prestando esse tipo de serviço, né? Acho que todo mundo se beneficiaria e, eventualmente, inclusive os próprios participantes. Então, é só não é exatamente um culpado, né? Uma constatação, é um fato e, diante desse fato, a gente tem que olhar para a nossa norma, né?
Eu acho que em algum momento isso vai se materializar, viu, Rangel? Porque eu concordo com você que faz muito sentido, até para evitar fraudes, como a gente viu no passado, né? Essa figura da entidade registradora é muito importante e vai se provar mais e mais importante na medida em que esse mercado cresça como a gente espera que ele vai crescer. Bom, pessoal, acho que a gente cumpriu com louvor aqui, passamos 3 minutinhos do nosso prazo, acho que a gente discutiu, se não todos, a maior parte aí dos pontos relevantes. Eu queria dizer que foi um prazer enorme discutir com vocês esses assuntos aqui. Espero que o pessoal que participou tenha gostado também. E, enfim, agradeço demais aí a participação de todos. Vou fechar aqui o webinar. Um abraço. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Pessoal. Um abraço. Obrigado, pessoal.